Ontem, o poeta português completaria 124 anos se estivesse vivo. Então, vamos então presenteá-lo com uma entrevista hiper bacana. Esse jornalista, esse bonitão que está aqui, com especialização em jornalismo literário, se aventurou pelo universo de escritores como João Guimarães Rosa, Ítalo Calvino, João Cabral de Melo Neto, e agora ele criou um guia turístico, imagine, inspirado em Fernando Pessoa. Vamos saber mais? Estou com João Correia Filho. Boa noite, João. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Mário. Tá bom? Prazer. Tudo bem? Está em casa, você sabe disso. João, meu velho, como é que surgiu essa ideia de criar um guia turístico? Essa coisa tão doida. O Lisboa em Pessoa, com base nas indicações dele mesmo, do poeta. Sim, eu, como jornalista, minha vida é viajar e procurar novas pautas, novas formas de falar sobre as coisas. E a literatura entra muito nesse trabalho. E numa viagem para Lisboa, eu me deparei com um livro do Fernando Pessoa, um texto, na verdade, um texto escrito em 1925, chamado Lisboa, o que o turista deve ver. E aí eu olhei para esse livro e falei, poxa vida, é um roteiro criado pelo próprio Pessoa, escrito por ele, né? E iniciei como uma reportagem para fazer para as revistas que eu trabalho. E a ideia cresceu e me veio a ideia de fazer um guia turístico literário a partir desse roteiro do Fernando Pessoa. Agora, é verdade que você já partiu de um livro, quer dizer, que essa história veio exatamente do livro, ou existe algum componente extra? Então, o início, Rony, vem desse livro do Pessoa, né? Ele faz uma viagem para Lisboa, é bastante curioso que no texto ele está de carro, ele faz a viagem de carro, né? Os críticos dizem que é porque ele queria mostrar a modernidade de Lisboa, 1925. É isso, é nesse ponto que eu queria chegar, porque a modernidade pode ser até uma coisa de passado, de Art Deco, sei lá. Sim. Na época, o carro provavelmente era um grande símbolo de modernidade, de rapidez. Claro. E ele achava que Lisboa estava um pouco subjugada culturalmente e historicamente no contexto da Europa. E aí ele queria exaltar essa Lisboa bela e moderna. E aí ele faz essa viagem de carro, né? O curioso é que seria impossível fazer a viagem que ele propõe em um dia. Ele propõe a viagem em um dia. Mas aí eu recolhi esse roteiro dele e resolvi inserir outros escritores para dar uma temperada a mais no guia, né? Para dar um caldo a mais além do Fernando Pessoa. Agora, as fotos que ilustram o livro, João, são deslumbrantes. Como é que você selecionou isso? Bom, eu já trabalhei como redator e depois migrei para o fotojornalismo e voltei como redator novamente. E nos últimos 5, 6 anos eu tenho feito fotos e textos para minhas reportagens. E aí isso possibilita, embora seja trabalho dobrado, possibilita fazer um material casado, onde texto e foto se encaixam de uma forma um pouco mais harmoniosa, creio eu, né? Creio eu. E, bom, aí eu permaneci mais um mês em Lisboa para fazer essas fotos, e a grande questão é que as fotos tentam ser diferentes de fotos normais, de guias normais. Então, a ideia das fotos é que ela não apenas traga uma fachada, traga a Lisboa que o turista, esse turista de massa, vamos dizer assim, está acostumado a ver, né? E os pastéis de Belém ali, que só naquele lugar que tem os verdadeiros pastéis de Belém já passou. A ginginha, é difícil conseguir a ginja aqui no Brasil, que eu gosto muito. E aí a ideia é trazer a ideia do guia, Rony, é trazer uma outra forma, pensar numa outra forma de viajar. E acho que as fotos trazem um pouco isso também, né, de trazer outros aspectos de Lisboa que geralmente não são tão explorados. A ginginha acho que é um bom exemplo, né? Com elas ou sem elas? Sabem, com elas ou sem elas. E tentar trazer essa Lisboa mais poética mesmo, do que os guias costumam trazer. Acho que a literatura possibilita isso, né? Ah, que lindo. São lindas as fotos todas, não? Obrigado. Você que tirou todas? Sim. Acho que tem 4 ou 5 que não são minhas. Olha que beleza de foto.
Agora, o subtítulo da obra que me pareceu bastante interessante, um guia turístico e literário da capital portuguesa. Sim. Como é esse lado literário? Então, acho que isso tem a ver com essa forma de se pensar a viagem diferente, né? De se pensar a viagem não só como mero entretenimento ou uma passagem por monumentos e por fachadas, né? De pensar a viagem como uma reflexão, um momento de reflexão, como um momento de se conhecer um pouco mais a nós mesmos, né? E, bom, aí a literatura acaba sendo um grande professor, né, dentro disso, e eu achei que ninguém melhor do que escritores que se dedicam com tanta sensibilidade, né, a ver uma realidade, a ver uma cidade, a me ajudar a ver Lisboa. Então a ideia é que o turista consiga ver Lisboa pelos olhos desses outros escritores, né? E aí a ideia do guia turístico e literário. Então não é apenas um guia turístico, mas é um guia onde eu consigo ver a cidade através dos olhos de quem pensa a cidade de uma forma sensível e muito mais poética. Não necessariamente que você tenha que correr bibliotecas e lugares onde existam textos importantes, porque quando se fala isso, você imagina que exista, como tem aqui o Museu da Língua Portuguesa, e que você eventualmente tenha que percorrer esse tipo de turismo, que também vale aqui, você é um museu, sim, claro. Mas não é exatamente isso. Não, a ideia é que você tenha um livro como companheiro de viagem e também um livro como eu posso dizer, como uma espécie de pesquisa. Eu até brinco que, assim, quando que planejar pode ser um grande prazer. Quando que planejar uma viagem pode ser um grande prazer. Às vezes planejar a viagem é uma coisa, às vezes, meio chata, mas então por que não começar a ler um pouco antes alguns textos ou alguns livros que podem contribuir para quando você estiver na cidade e chegar num lugar e falar, poxa, é aqui que o Saramago falou de tal lugar. Entendi. Sabe? Poxa, o Fernando Pessoa estava falando desse lugar. Isso dá uma cor para a viagem, eu acho. Umas coisas que me impressionaram muito, que eu tinha muita vontade de eventualmente conhecer, por exemplo, a tabacaria. Tabacaria Vanessa? Porque a tabacaria Vanessa, ela é descrita na porta da tabacaria. Sabe, esse tipo de coisa me interessaria mesmo. Como eu, uma vez, idiotamente, saí por Buenos Aires pela rua Corrientes para encontrar o número 348, que nunca existiu. Corrientes 348. Não existe isso, mas a tabacaria Vanessa existe. Sim, existe e é citado pelo Eça de Queiroz em muitos livros. E aí a gente tem algumas emoções que a gente passa, né, em viagem, e a literatura possibilita essas emoções de uma forma ainda mais... Quer dizer que não é só Fernando Pessoa? Não é só Fernando Pessoa. Acho que eu vi no guia uma possibilidade de trazer à tona alguns outros escritores, alguns muito conhecidos, como Saramago, como Camões, Inês Pedrosa, e outros menos conhecidos no Brasil, como Mário de Carvalho, sim, Batista Bastos, Hélia Correia, Sofia de Mello, Brian Anderson, que são escritores muito conhecidos em Portugal, mas que aqui não são tão conhecidos. Alguns que trazem um universo fantástico de Lisboa. E falam da história de Lisboa. A Inês Pedrosa, por exemplo, tem um livro encantador que se chama Nas Tuas Mãos. E é a história de 5 mulheres e se passa durante o regime salazarista. E assim, é a forma mais linda de se conhecer uma parte triste da história de Portugal, mas ainda muito viva, né? E muito emocionante. Então, quando você vai para lá com essa emoção que a Inês Pedrosa te passa, Portugal já é belíssimo, se torna ainda mais belo ainda. João, muito obrigado por ter vindo. João Correia Filho escreveu um livro. Vou mostrar o livro, que é o Lisboa em Pessoa. Olha ali, ó. Olha que coisa emblemática. Você já imagina que seja um poeta andando ali com você. Publicado pela editora Leia. Obrigado, João. Muito obrigado. Sucesso com o seu livro e volte sempre. Aí, histórias curiosas.